Meus amigos, eu vou falar bem da verdade para vocês. Eu tinha outro vídeo programado para hoje, que era sobre a partida que fizeram o Luca e o Miguel, principalmente, né? Eu falar dos nossos meninos aí. Até tinha separado um trecho na coletiva do Pedro Caixinha falando isso, né? Acho que a pergunta até foi do Giovanni Martinelli. Só que eu falei, bom, ninguém vai querer saber disso. Infelizmente, hoje não era um dia para esse tema. Por mais que você sabe que eu gosto muito de falar sobre base, principalmente sobre a partida em si, né? Mas seria mais situações específicas que eles fizeram, que eles participaram. Mas tudo bem, eu falei, o pessoal no geral não vai querer saber disso, né? Então a gente deixa para outro dia. Acho que tem algumas coisas a pontuar aí. Tinha falado, inclusive, que eu ia fazer um vídeo sobre o Neymar. Vou deixar para hoje à noite. Vamos esperar esse dia de hoje também. Ontem eu vi muita coisa, li muita coisa de Diário do Peixe, o Mussetti lá no UOL postando, assisti o Ademir falando sobre a situação também, a Gabi, enfim, colher todas essas informações aí, depois a gente vem falar sobre isso. Acho que vale também pontuar, vale um destaque, talvez eu até fale amanhã sobre isso, que o Pedro Caixinha confirma o Tiquinho, né? Não que a gente já não soubesse, que ele está aí treinando, participou já de alguns treinos, perguntaram se ele poderia estar à disposição contra o Palmeiras, o Caixinha falou mais ou menos, parece que não, né? Mas não está tão distante assim, né? Então, vamos falar sobre essa contratação também algum dia, talvez amanhã, não sei. E por fim, o tema desse vídeo que eu achei válido a gente trazer aqui Danilo e David Washington, e também a situação toda no geral aí de como o Santos muda a projeção no mercado com essa possível chegada do Neymar, né? Vamos falar sobre isso. Antes também vale pontuar que o Paulo Brax saiu do clube, efetivamente, né? Comunicou aí o desligamento do Santos, o Santos também já comunicou, enfim, né? Então, só para ficar aí também vocês sabendo, se alguém por acaso não viu, a maioria deve ter visto no Twitter, claro. Dito isso, vamos lá. A gente está vendo em live hoje, durante a live do trio, né? E saiu a notícia do André Hernan primeiro, publicou sobre o David Washington, né? E o GE depois publica também sobre o David e sobre o Danilo junto, né? E aí, como eu falei, vou falar dos dois, depois a gente fala de situações do Santos no mercado no geral, né? Porque eu acho que com só essa chegada do Neymar já muda muita coisa. Só essa possível chegada do Neymar já muda muita coisa. André Hernan tweetou da seguinte forma, exatamente às 10h47. O David Washington quer jogar no Santos. 10h45, aliás. David Washington quer jogar no Santos e o Santos quer o retorno do jovem atacante. A conversa entre clube e jogador já está alinhada, já está tudo certo. Falta agora o Chelsea dar o sim para o empréstimo do jovem, né? O jovem formado aqui. Pouca coisa, mas depois a gente completa no do GE aqui, né? O David, já falamos aqui várias vezes, né? Ele não está jogando no Chelsea principal, ele chegou a jogar 3 jogos na temporada passada. Acho que foram jogos até de, tipo, um jogo de FA Cup, não tenho certeza, vou até olhar aqui, mas não foi muita coisa. Tava jogando no Sub-21 e com números muito bons, inclusive, ano passado ele fez 17 jogos com 10 gols e 4 assistências, esse ano 13 jogos com 9 gols e 3 assistências. Tem jogado no Sub-21 só, ainda não jogou no profissional nessa temporada, por exemplo. E na temporada passada, como eu falei, foram 3 vezes, uma na FA Cup, que ele joga 14 minutos só. Deixa eu ver aqui, eu queria falar todos os jogos certinhos, mas tem no Ogol, tá mostrando a lista e mostra os dados do Sub-21 junto, mas tá aqui em cima, que na Premier League ele jogou 2 por também 11 minutos, os 2 somados, na FA Cup 1 por 14 minutos, ou seja, pouquíssimo tempo, né? Óbvio, né? Ainda mais pela expectativa que ele saiu daqui. Um foi contra o Everton, uma vitória de 6-0, que ele joga 2 minutos. Pô, o que ele ia fazer em 2 minutos do 6-0, né? O da FA Cup, outro na Premier League contra o Brentford, que ele joga 9 minutos, uma derrota para o Brentford por 2-0. E o outro foi na FA Cup, que como eu falei, eu não consegui achar aqui ainda na listagem, mas tudo bem. Então o David tem participado pouco, o Santos quer o David quer voltar, e eu acho, claro, que já tem uma influência dessa negociação do Neymar. Por quê? Porque por mais que ele não confirme, e a gente espera que confirme, é claro, a vinda, mas os jogadores se conversam, os jogadores veem movimentações, e aí
até o Santos já tinha tentado antes o David, né? Mas você, por mais que antes o David quisesse, o Santos também, agora eu acho que é uma situação do David poder chegar no Chelsea e falar, olha, vocês não vão me usar, então me empresta. Tipo, meio que dá uma forçada, entre aspas, sabe? Porque não compensa pra ele ficar jogando em sub-21, já jogou, tudo bem, chegou no ano passado, jogou meia temporada, já deu, né? Não precisa fazer mais isso, né? Não tem por que ficar nessa. Então, acho que dá pra você dar uma forçada ali e falar, pô, ó, eu tenho uma oportunidade de voltar lá onde eu surgi, para ter mais ritmo, para jogar com ídolo, de repente, enfim, acho que dá para forçar mais. E eu acho que seria ótimo, claro, não vou falar de característica nem nada, vocês sabem que a gente só fala se conclui mesmo a negociação, depois traz números e tudo mais, mas uma análise prévia só é que sou muito a favor, óbvio, se você consegue pôr no elenco Tiquinho Soares, David Washington e Luca, pô, você tem ali 3 nomes, você é louco, né? 3 nomes ali de alto nível, até ficaria desnecessário comprar o Wendel, né? Que tem empréstimo até o meio do ano. Então, seria muito a favor, mas acho que é uma negociação um pouco mais, né, complicada. E até, completando no GE, como eu disse, era que o Santos tenta a liberação e tudo mais, o Santos entende que ele teria uma sequência aqui, né, claro, e é isso, a negociação é bem vista, ele é agendado pelo Bertolucci, o Bertolucci tem um bom trânsito aqui no Santos, vocês sabem, há possibilidade, de acordo com o GE, há possibilidade de avanço nos próximos dias, a gente torce para que sim. E a negociação é bem vista pelos empresários e pelo Santos, é claro. Só falta agora o Chelsea mesmo, né? Então, tomara que dê bom. Sobre o Danilo em si, o GE, o GE, na mesma matéria, solta que o Santos está otimista em reforçar, né, com os dois. Entende que o Santos tem boa chance de pegar, né, o Danilo nessa chegada aí possível do Neymar também. 33 anos tem o Danilo, ele está com uma oferta do Napoli na mesa e ele já está com essa oferta no Napoli. É importante eu dizer isso, que o Musetti já noticiou há alguns dias já, né, uns 4 dias atrás, que ele já está com essa oferta na mesa há um tempo. O Antônio Conte liga para ele constantemente, o Antônio Conte técnico do Napoli, claro, e mesmo assim ele não deu a resposta ainda para o Napoli. Eu acho que isso acende um alerta, para o Napoli e para a gente ficar positivo aí, né? Ele é um cara que sempre afirmou na carreira inteira dele, né, que gostaria de terminar lá, né, na Europa, tal, que não se via muito voltando para o Brasil, mas que se voltasse, eu lembro até que no período que eu estava no Diário do Peixe, eu fiz uma matéria sobre isso, que foi na época que ele deu entrevista junto com o Alexandre ao podcast Podpah, né, e ele fala, se voltasse o Santos seria a prioridade. É claro que a gente escuta isso muito, né, esse papo de jogador assim, mas sei lá, me pareceu, porque ele foi bem sincero e falou, eu preferia encerrar a carreira na Europa, mas se não, se eu voltar para o Brasil, de repente, né, claro que não vai ser só a gratidão nem nada, né, tem que ter proposta, tem que ter um projeto legal, salário, óbvio, e a gente já vai chegar nisso, porque o GE fala de salário, mas aí é mais uma questão do Neymar, né, os caras olham, porra, o Ney tá voltando, e aí, será? Enfim, aí fala, né, que o GE continua, diz que ele era lateral, agora virou zagueiro e tal. O Flamengo também queria ele, tudo bem. E aí ele chegaria livre, né? O Danilo chegaria livre para assinar provavelmente o último contrato longo de sua carreira. Por isso que quer tomar a decisão sem pressa. Eu acho que ele tem razão, tem que ver aí, porque já tem 33 anos e tudo mais, né? Realmente precisa pensar muito bem. Mas, dito isso, também falando de análise prévia, eu sou muito a favor, eu sempre gostei demais do Danilo, acho um jogador inteligentíssimo. Até na seleção eu acho que realmente de lateral ele não tem performado tão bem, né, e tal, mas eu acho que é um cara que assumiu uma posição de zagueiro e de liderança na Juventus muito bem. E eu ficava impressionado como os caras sempre falavam mal dele. E assim, um cara que é tão ruim, igual muita gente fala porque só vê na seleção, um cara que é tão ruim assim, gente, ele não passa no Porto por 4 anos sendo campeão em quase todos esses. Ele não passa 2 anos no Real Madrid, 2 anos no Manchester City e 1, 2, 3, 4, 5, indo pro 6º ano de Juventus. Um cara ruim, gente, não faz isso, não tem como. Talvez se ele fosse um europeu lá, mesmo assim, passar em tantos grandes clubes em sequência, alguma qualidade o cara tem.
E eu acho que ele poderia atuar como zagueiro aqui com tranquilidade. Acho até que poderia ser volante, tá? Eu acho que ele poderia ser volante aqui no Brasil devido à qualidade técnica dele. O Luiz Gustavo do São Paulo, apesar de eu não estar vendo tanto São Paulo e às vezes eu vejo muito torcedor reclamando, ele estava na Europa como zagueiro barra lateral, zagueiro barra volante, e aqui chegou e está como volante, né? Acho que o Danilo tem muita qualidade. Acho que na última temporada, por exemplo, jogou 34 jogos, na anterior 54 jogos, então fisicamente, em teoria, não tem nenhum problema. Essa temporada já jogou 16 também, a maioria como zagueiro mesmo, que é uma posição que ele praticamente virou, né? Mas a gente pode até ter o Alexandre mesmo, ele estava na Juventus também atuando como zagueiro, chegou aqui no Flamengo, assumiu a lateral esquerda titular. Então assim, é um jogador inteligentíssimo, de muita qualidade, eu seria muito a favor mesmo. E aí a gente chega no ponto final do vídeo, né? Que é a projeção do Santos no mercado. Você ter o time atual e negociar da forma que o Santos estava negociando, você tem mais limitações, tem mais dificuldade, você precisa oferecer mais dinheiro. A gente já comentou aqui, né, sobre isso. Agora, quando você tem o Neymar em vista, é o que eu tô falando, os caras olham, porra, Neymar, visibilidade é maior, por mais que o Santos não vai jogar, né, super mundial aí, igual o pessoal vai jogar Flamengo, Palmeiras, Botafogo, enfim, e Fluminense. Você tem um campeonato brasileiro muito bem visto, em teoria você pensa, poxa, se vai trazer o Neymar, querendo ou não tem, o Soteldo, o Tiquinho Soares, cara de qualidade, né? Você pensa, pô, vai chegar alguma coisa a mais, eu vou lá, vou reforçar. O Danilo pode olhar e falar, eu vou ser titular nesse time. Então, enfim, acho que a projeção do Santos no mercado também muda. Por exemplo, acho que se o Santos tivesse negociado com o Zé Rafael agora, ele viria, faria questão de vir, eu acho, né? Não sei. É puro achismo, mas a projeção muda, a ideia do Santos muda e o Santos em si visto no mercado acho que também muda. Então é um vídeo de atualização, sou muito a favor dessas negociações aí, acho que a gente poderia montar um elenco muito forte. Não acho que, contando já, imaginando o Santos com o Tiquinho, com o Barreal, todas as peças ali à disposição e bem fisicamente, não acho que o time do Santos seja ruim, acho que precisa de peças, claro, precisa melhorar, mas o elenco sim é fraco. Então, você já pensou, chega um Danilo, David Washington? Claro que hoje ainda é sonhar muito, mas acho que começa a se desenhar uma coisa legal se o Santos realmente conseguir fechar aí com o Neymar e esses jogadores que tomara que realmente tenham avançado. Sobre o Neymar a gente à noite volta, prometo hoje à noite mesmo a gente fazer um vídeo com todas essas atualizações, espero que tenha alguma coisa mais positiva ainda durante o dia, fechou? Você seria a favor da volta do Danilo e do David Washington? À noite a gente volta para falar do Ney, valeu!